O álcool é a substância psicoativa mais consumida em Portugal e nos últimos anos a dependência alcoólica tem vindo a aumentar. Hoje conhecemos as histórias de duas pessoas que, com a ajuda dos Alcoólicos Anónimos, deixaram para trás uma vida diluída no álcool. Só por hoje é a reportagem especial desta semana. Quando eu bebia, eu dizia para mim, mas como é que isto se passa comigo e eu sou mãe? Quer dizer, como é que eu faço isto à frente dos meus filhos? O dia em que a minha ex-mulher me pôs os saquinhos à porta, não é? Foi um momento marcante. E o dia em que me apercebi que os meus filhos não queriam estar comigo. A vergonha e a culpa que eu sentia impediam-me de falar com quem quer que fosse sobre o que se estava a passar. Se eu me sentisse apoiado, continuava a consumir. Aliás, eu acho que só deixei de consumir porque depois ainda tantas fiquei sozinho. As adições nunca há limite e quando a pessoa acha que já bateu no fundo do poço, como às vezes costuma dizer, há sempre um alçapãozinho que faz com que a pessoa ainda vá mais fundo. Eu começava a ver de manhã e acabava à noite. Aquilo que eu anos antes tinha pensado que nunca iria acontecer, não é? Aquilo que eu idealizava como um alcoólico, que é o tipo que começa a ver de manhã e só acaba à noite, e que esconde os pacotes de vinho em casa e que adormece na sarjeta, para acontecer. Basta uma só gota de álcool que depressa se transforma numa gota a mais. O que começa com beber apenas um copo torna-se numa sucessão descontrolada de bebidas, numa compulsão muito própria do alcoolismo. Mas controlar não era possível. Controlar aquilo que eu bebia, a partir do momento que eu começava, eu não conseguia parar. Algumas coisas que eu achava que era único, nomeadamente no descontrole do consumo. Não é? Eu nunca tinha ouvido ninguém a partilhar que começava a beber e não conseguia parar. Pensava que podia beber um copo quando chegasse a casa e que era ok, mas esse copo ia despoltar a compulsão e eu não percebi isso, não sabia isso e essa compulsão fazia com que eu bebesse sempre mais e mais até ficar bêbada. Maria e António são ambos alcoólicos. Maria ficou embriagada pela primeira vez quando passava férias com o marido e os filhos. Já António experimentou bebidas alcoólicas quando tinha apenas 14 anos. Foi logo a partir desse primeiro contacto que eu percebi que tinha ali um bom aliado. Foi um efeito potente, foi um efeito de desinibição que eu nunca tinha sentido. Era o último dia de férias, estávamos no Algarve, tínhamos que ir embora e fizemos assim um almoço especial, comprámos um vinho especial, eu e o meu marido, e bebemos um copo cada um e ficou muito vinho na garrafa. Era vinho branco, eu tinha que limpar o frigorífico, desligar, portanto o vinho ia aquecer, ia-se estragar. E eu bebi-o. O álcool foi ocupando espaço num processo lento e gradual, porém de forma implacável. Beber um copo ao fim do dia não era nada de mal, não é? Não bebia às refeições, pronto, portanto era uma coisa que eu achava muito inocente, que não fazia qualquer tipo de problema. Mais tarde as doses foram aumentando, portanto em vez de ser só um copo, passou a ser um copo antes de jantar, mais a seguir ao jantar. As doses foram aumentando e foi esse processo que acabou por começar a ser destrutivo, não é? Passou a não ter controle. Não é? Há uma linha, não é, que nós conhecemos como a linha do abuso para o descontrole. Não é? E essa linha aconteceu, eu acho que aconteceu, ou começou a acontecer, quando eu comecei a acordar e a não me lembrar daquilo que se passava. Quando eu comecei a planear o meu dia, tendo sempre por base que tinha que ter um período em que consumia, e habitualmente esse era dedicado ao final do dia, mas podia acontecer durante o dia. A partir de determinada altura, eu entrei em negligência completa. Não é? Eu consumia estando a tratar dos meus filhos, ou eu consumia tendo que ir buscar os meus filhos numa viatura ao infantário, à escola. Portanto, até isso foi afetado, mas a negação manteve-se, portanto não era um problema. A negação deu lugar ao primeiro embate com a realidade,
quando a mulher pediu o divórcio e António se viu obrigado a sair de casa. Os meus filhos não queriam estar comigo e a minha ex-mulher, mulher na altura, não me queria dar mais nenhuma oportunidade que tinha terminado. E eu tive que voltar para a casa dos meus pais. E foi aí que me deu um clique. Epá, espera lá que eu tenho que fazer qualquer coisa pela minha vida, porque eu na altura tinha 37 anos e não era suposto voltar para a casa dos meus pais. Para Maria, a bebida funcionava como uma espécie de anestesia que ajudava a aceitar uma vida pautada pelo alcoolismo, não apenas o seu, mas também o do marido. E eu achava que ele bebia mais do que eu e portanto, eu comecei a pôr-lhe os defeitos, não é? A indisciplina, a responsabilidade e tudo mais. E porque ele não parava, eu ia beber, portanto, pela raiva, pela zanga, não conseguia mudá-lo e eu ia beber por não sentir. Portanto, a bebida funcionou muito também para mim como uma forma de anestesiar e eu não sentir as coisas e continuar a aguentar a vida como ela estava. A vida vai-se degradando, começamos a fazer coisas que não gostaríamos de fazer se estivéssemos sóbrios, não é? Eu comecei a ter dificuldade também em pensar, em organizar a vida, tinha que tomar muitas notas para não me esquecer das coisas. A ajuda para sair do torpor de uma vida diluída no álcool veio pela mão dos Alcoólicos Anónimos. Maria foi à primeira reunião como mulher de um alcoólico, onde viria a descobrir que sofria também ela de uma adição. António precisou de sofrer uma recaída para reconhecer a gravidade da doença. Tive a noção de que precisava mesmo de muita ajuda, porque o descontrole foi de tal forma que todas as áreas da minha vida foram afetadas. Digamos que acho que eu fiquei praticamente sozinho, só com os meus pais, que eram as únicas pessoas que ainda, por serem pais, não é? Ainda me apoiavam, porque todas as outras pessoas se afastaram de mim. Na altura em que eu entrei em recuperação, eu encontrei a Alcoólicos Anónimos, eu realmente queria mudar de vida. Queria parar com o álcool, queria mudar de marido, queria acabar com aquela relação. Não era mudar de marido, era acabar com aquela relação. Queria mudar de vida, queria mudar tudo na minha vida. Olá, eu sou X e sou alcoólico. É assim que começam as reuniões dos Alcoólicos Anónimos, um espaço seguro de partilha entre iguais, onde não existem imposições nem julgamentos. Fala com alguém que sabe o que é que tu estás a sentir, não é? E é aí que Alcoólicos Anónimos têm uma força enorme, não é? É na identificação. É incrível como é que dois alcoólicos que sabem exatamente o que é que um está a sentir em relação ao outro se conseguem ajudar. Isto tem uma força terapêutica que não tem igual. Quando eu tenho coisas que eu me envergonho e conto a outra pessoa e a pessoa diz: olha, sabes, eu também me aconteceu isso. A culpa desce, não é? E eu fico mais capaz de olhar para mim como eu realmente sou, de aceitar o meu lado negro. O programa de recuperação dos 12 Passos é uma das bases dos Alcoólicos Anónimos. Etapas de um processo embebido em desafios que passa sobretudo pela mudança. As 12 Passos são 12 sugestões para a mudança do próprio. Porque isto sendo uma doença que abarca muitas áreas, digamos assim, área física, área psicológica, área espiritual, há que haver mesmo uma mudança, não é? São guias para a mudança interior e fazer os passos sozinho é muito complicado, não é? Os passos implicam realmente uma grande dose de honestidade, de coragem. Os locais que eu frequentava, os hábitos que eu tinha, as pessoas com quem eu me dava, tudo isso teve que mudar um pouco, não é? Mudar comportamentos e, ao mesmo tempo, lidar com diferentes emoções. Maria recorda o primeiro ano de recuperação como o mais difícil, quando se permitiu voltar a sentir. Foi o início, foi o meu primeiro ano, foi o começar a sentir, porque, como eu disse,
eu usava o álcool para não sentir e, portanto, para conseguir viver sem sentir. E achava que até sentir as coisas era uma grande chatice. O que é que eu faço com isto que sinto, não é? O que é que isto me adianta? E isso foi difícil. Eu senti-me fora de pé, eu senti-me que me tinham tirado do tapete e agora o que é que eu faço comigo? Agora como é que é isto? Não vou beber, mas só por hoje. A promessa é renovada a cada dia e sempre com a mesma duração, apenas e só por hoje. O nosso compromisso é de 24 horas, não é? O compromisso com a recuperação é só por hoje. Às vezes os adictos têm uma dificuldade em lidar, que é a dificuldade em lidar com o tempo. E é por isso que a filosofia do só por hoje é fundamental. Porque para alguém que tem dificuldade em lidar com o tempo, só se ele for dizer, olha, você nunca mais pode beber na sua vida. Isto é muito tempo. O álcool continua a ser a substância psicoativa mais consumida em Portugal, segundo o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências. A dependência de álcool aumentou quase 50% nos últimos 10 anos. Os homens continuam em maioria, no entanto, registra-se um aumento de consumo nos jovens e nas mulheres. O alcoolismo na mulher é distinto do alcoolismo dos homens, não é? E, portanto, historicamente foi sempre visto de uma maneira diferente, não é? Enquanto no homem é visto de uma forma normal, de uma forma muito... a sociedade muito aceitadora pela sociedade, não é? Às vezes até em certos grupos sociais não beber é que é normal. O alcoolismo nas mulheres foi sempre um alcoolismo mais mascarado, mais insidioso, mais vivido em casa. O presidente dos Alcoólicos Anónimos e também psicólogo clínico aponta alguns sinais de alerta que denunciam um dependente. Quando a pessoa tem necessidade de esconder o seu consumo de álcool, quando nega ou quando mente sobre o seu consumo de álcool, quando tem necessidade de esconder garrafas, quando se encontram garrafas escondidas nos sítios mais insuspeitos da casa, quando a pessoa deixa de cumprir com as suas obrigações profissionais, familiares, sociais, para ficar a beber. António está sóbrio há uma década. Maria conta 25 anos de abstinência. Acho que a vida é ótima sem beber. Eu achava ao princípio, pensei, se calhar vai ser muito aborrecida a vida sem álcool, porque não tem aquela euforia, não é? Mas não é porque para mim, sem álcool eu consigo viver a vida, eu consigo saborear os momentos, eu consigo recordar-me deles, não é? Eu consigo ter oportunidades que de outra forma eu não tinha. A minha entrada em recuperação não se fez através de conselhos, mas fez através de sofrimento. Eu provavelmente, se fosse amigo do António, tinha-me afastado. Ok? Depois de lhe ter sugerido pedir ajuda. Pedir e aceitar ajuda são determinantes para manter a sobriedade. Maria e António continuam a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anónimos, afastando assim as hipóteses de recaída. O que eu percebi, o alcoolismo mata-te. E se tu... Há duas hipóteses, ou aderes a este programa, a este modo de vida, e como vês, há pessoas felizes aqui, não é? Ou se não aderes, ficas sozinha. E sozinha, entre mim e o álcool, quem ganha é o álcool, não é? Se eu estiver sozinha, não vai dar. Não é? Eu sei que o álcool continua lá. Eu neste momento não fujo dele como fugi ao início, porque me habituei também a lidar com o álcool. O álcool é uma substância socialmente aceitável, é barato, está muito acessível, portanto eu tenho que ter cuidado o quanto baste. Agora, se eu me mantiver, aquilo que eu aprendi foi, se eu me mantiver a fazer aquilo que faço todos os dias, não é? Muito pouco tenho a recear em relação a recaídas. Não é? Beber anestesia, fico incapaz de pensar, fico incapaz de fazer escolhas. Não vai adiantar, eu não posso fugir das coisas, não posso fugir dos problemas, tenho que enfrentar a vida como ela é. Eu tive já em recuperação, tive essa separação, depois voltei a casar, depois tive outra separação, tive uma doença grave e não fui beber, felizmente, não é? Não fui beber porque eu tenho o suporte de Alcoólicos Anónimos, portanto eu tenho os companheiros que me apoiam e tenho a minha determinação também daquilo que eu quero fazer. Uma determinação que se renova dia após dia, um passo de cada vez, num compromisso de sobriedade, só por hoje.